É uma pesquisa que foi divulgada, sensacional, de que a educação brasileira, e é possível que você lembre também, tempos de escola, sala de aula, você se lembra mais de professoras ou os homens, os professores? A educação brasileira é feita por mulheres. É o que aponta o Anuário Brasileiro da Educação Básica de 2024, elaborado pelo Todos pela Educação, também com a Fundação Santilana e a editora Moderna. O levantamento mostra o seguinte, que 78% dos profissionais, 78% dos profissionais que trabalham nas escolas públicas são mulheres. O Brasil tem quase 2 milhões de professores na rede pública e quase 80% são mulheres. Na gestão escolar, a porcentagem feminina é de 78%. O anuário também mostra que a conclusão do ensino médio é diferente entre os alunos. Pois é, o registro foi de 78% entre brancos e 88% entre os amarelos. O número cai consideravelmente quando falamos de estudantes pretos, pardos e indígenas. Ele cai para 68% dos alunos pretos terminam os estudos com até 19 anos. Pardos são 66% e indígenas 59%. Os números são fantásticos, porque é um raio-x que a gente consegue fazer da sociedade. É compreender, isso pauta, inclusive, a criação dos cursos, de que maneira falar com esse público, são mais homens, mais mulheres, de que maneira conseguir trazer para a conclusão dos cursos pretos, pardos, para ter uma condição mais igualitária na sociedade no acesso à educação. E ainda o terceiro assunto são os celulares dentro da sala de aula. Ô Priscila Cruz, já tem um bojo, um combo com 3 assuntos e eu ainda falo o teu nome errado. Obrigada por... Obrigada por aceitar mesmo assim, minha querida, continuar essa entrevista aqui com a gente. Priscila Cruz, bem-vinda. Obrigada. Imagina, Elisa, sem problema. Imagina o susto que eu não causei em você, né? Que eu falei, Priscila Souza Cruz, ela pensou, quem é assim? Quem é essa? Não, não sou eu. Mudei de nome e não sabia. Inovando o nome aqui. Priscila, muito obrigada por conversar com a gente. A Priscila, assim, dedica a vida para a educação, basicamente para poder ver os números melhorando, ver toda essa estrutura melhor na nossa sociedade. Ela é presidente executiva da entidade. Priscila Cruz, eu vou começar pelo celular, porque esse debate está aqui muito em alta. A gente abriu o jornal falando sobre isso. Existem estudos, números que embasem, que deem uma percepção para a gente de que, realmente, se você tira o celular da criança dentro da sala de aula, a melhora é tanto. O que nós sabemos de palpável hoje, em 2024? Uhum. Bom, Elisa, tem uma série de estudos mostrando os impactos. A gente tem desde estudos mostrando que o celular, ele tira tempo da criança, e aí, obviamente, o número depende muito da idade da criança, o quanto que a criança fica com o celular. Mas é meio óbvio dizer isso, mas isso a gente já tem essa comprovação que quanto mais horas a criança passa no celular, maior é o prejuízo dela na escola, podendo ter, inclusive, um impacto acima de 40% no desempenho dessa criança na escola. Então, aí os pais precisam ficar realmente muito atentos, porque não é só o uso na escola, também é o uso em casa, em outros espaços, porque a criança está o tempo inteiro aprendendo. Na escola, obviamente, a gente precisa proteger, por isso que o Todos defende essa proibição, ou melhor dizendo, essa restrição forte do celular na escola, porque o celular ainda pode ser usado quando a professora ou o professor assim autorizar, e isso for algo acordado ali com os alunos, mas, em princípio, o celular precisa ser restringido. A gente também tem uma série de estudos mostrando o impacto disso na saúde mental dos alunos, e saúde acaba também tendo uma repercussão negativa, né? A falta de saúde mental tem uma repercussão negativa no aprendizado dos alunos. Então, assim, quando a gente olha de vários ângulos, existe um prejuízo, sim. Claro que a gente não pode também dizer que, assim, olha, então o celular nunca vai ser usado, a tecnologia então agora precisa ser barrada, não é isso. Mas é esse uso do celular do pessoal. E esse uso que é ligado ao vício, que a gente também tem que falar sobre isso, né, Elisa? O celular, redes sociais, acabou sendo um vício desses alunos. Então, eles não conseguem nem ficar muito tempo fazendo prova. O aluno quer terminar antes a prova porque quer pegar logo ali o celular e saber o que está acontecendo ali na vida que ele vive no celular, nas redes sociais. Então,
Tem, olha, estudos mostrando uma série de impactos de todas as dimensões, de todas as formas. Ou seja, mostra, evidencia que o aluno está fazendo a prova, mas se ele demora menos tempo ou vai mais rápido para o celular, ele está passando a prova, ao invés de pensar na prova, ele está pensando já na mensagem que ele quer pegar, alguma coisa que ele quer responder. E a gente vive esse problema que é nosso, né? Atual, da ansiedade, da gente não ficar conectado no presente. Você imagina, né, Pedro Duran, uma criança, um adolescente, o tamanho do efeito que isso tem para o aprendizado. Sim, e até aproveitando essa análise da Priscila. Priscila, bom dia, obrigado pela conversa com a gente aqui no live. Me preocupa muito o que vai acontecer daqui para frente, porque cada ente federativo tem a sua velocidade. Cada cidade, cada estado tem a sua velocidade. Em fevereiro, Rio de Janeiro, município, adotou a regra e já tem os resultados práticos no nível de aprendizagem dos alunos. Muito possivelmente, se o que a Priscila está falando se concretizar nos números, a gente vai ter melhorias em outros índices educacionais das crianças do Rio de Janeiro por conta dessa medida. Agora nós temos o estado de São Paulo aprovando na Alesp, vai a sanção no governador e tudo mais. Mas, Priscila, isso não pode gerar uma colcha de retalhos no Brasil, onde você tem regras diferentes, em lugares diferentes, em níveis de evolução da educação básica diferentes, conforme você muda o CEP, o município, o estado? E qual seria o impacto de você ter uma regra tão pulverizada assim e essa ausência de uma regra nacional que não amadureceu até agora? Uhum. Não, você tem razão, Pedro. Assim, tem que ter, é um tema, né? A Basília deve estar acompanhando isso, vocês também. Isso é um tema lá no Congresso Nacional. O próprio ministro Camilo Santana defende, né, essa votação como uma lei federal, uma lei que abarca todo o território nacional. Isso cria ainda mais segurança jurídica e acelera as normas dos subnacionais, dos entes subnacionais, estados e municípios. Isso é muito importante. No final das contas, assim, a gente sempre imagina que as políticas públicas elas têm uma progressividade assim meio linear. Não é assim que funciona. Enfim, acho que poucas coisas na vida funcionam assim. A mesma coisa com a política pública. Então, o município do Rio de Janeiro puxou, agora tem o estado de São Paulo, vai começar a pipocar outras. Isso vai criar um ambiente com um senso de urgência maior no Congresso Nacional para a gente aprovar uma lei federal, o que é bem importante mesmo. Mas acho que aqui a gente tem que sempre colocar esse alerta, sabe, Pedro? Que assim, não pode ser uma lei que restrinja muito o uso da tecnologia, que você não pode ir além daquilo que é o uso do celular, que distrai, o uso do celular, que inclusive atrapalha as relações humanas. A gente visita escolas o tempo inteiro, as crianças, os adolescentes estão usando o celular nos intervalos, os alunos não conversam mais entre si. Então, é para isso que a gente tem que reduzir o uso do celular. Mas não é para a gente ter uma restrição que seja tão ampla também, porque no futuro não dá para a gente imaginar que a tecnologia não vai ser cada vez mais utilizada, e ela pode ser utilizada de uma forma muito positiva. A gente só tem que fazer o uso inteligente e barrar o uso que está fazendo com que as crianças se prejudiquem, não só no aprendizado, mas também muito no desenvolvimento social, no desenvolvimento emocional delas. Basília Rodrigues, também, já que citaste, Priscila, a Basília está aqui com a gente para te fazer uma pergunta. Eu queria que você falasse um pouco mais dos números do anuário da educação, Priscila. E antes aqui, agradecer as minhas professoras, especialmente as professoras negras. Eu vou falar da professora Glória, Sheila, Mônica, né? Na imagem dessas três professoras, agradecer pela educação que eu tive. Eu achei interessante mais um diagnóstico, né? Sobre essa disparidade da conclusão escolar entre os alunos a partir da cor da pele. Então, tem ali o registro para estudantes brancos, pretos, pardos. Achei interessante que vocês categorizaram pretos, né? Que não juntando com os pardos. Vocês quiseram mostrar objetivamente os alunos que são considerados pretos, que têm a pele mais retinta, têm essa baixa conclusão escolar em comparação com os alunos brancos. E muito similar com a conclusão dos pardos. Então, se você puder falar um pouco mais dessa realidade, né? Que é o estudo mais novo que a gente tem, inclusive,
depois do triste período da pandemia, né, que agravou, problematizou a questão para todo mundo, independentemente da cor de pele. E aí, a gente vai conseguir recuperar o déficit escolar deixado pela pandemia, especialmente nestes estratos da população educacional? Uhum. Bom dia, Basília. Bom dia, querida. Bom sempre te encontrar, a gente se encontra lá nos corredores lá em Brasília, é bom estar aqui com você também. Parabéns às suas professoras e às professoras de todos nós, que bom que a gente tem essas boas professoras e professores que estão aí batalhando pela educação. Bom, você fez várias perguntas. Bom, primeiro, a gente tem de fato uma questão que a gente precisa resolver de uma vez por todas no Brasil, que é essa desigualdade entre alunos brancos e alunos pretos e pardos, né? E essa diferença é o berço da desigualdade socioeconômica que a gente vê ao longo de toda a trajetória futura desses alunos, né? Então, não é à toa que a gente também tem uma série de outras desigualdades, de outros recortes de desigualdade quando esses alunos se tornam adultos, né? Então, a gente continua a ter uma diferença em empregabilidade, renda, uma série de outros recortes, a gente vai encontrar a mesma desigualdade, porque existe um berço disso tudo, existe um começo que é a desigualdade educacional. E aí, como que a gente explica isso? Tem duas explicações macro, assim, maiores. Uma é que é um ciclo vicioso, né, Basília? Então, o que acontece? Justamente esse aluno preto e pardo também é o aluno que está nas famílias mais pobres, que estão numa situação de maior vulnerabilidade, vulnerabilidades acumuladas, né? Então, não é uma vulnerabilidade apenas, são várias acumuladas ali justamente para esses alunos. E a gente tem aí uma série também de evidências mostrando que esse nível socioeconômico, né, que a gente chama de background familiar, né, que esse contexto familiar impacta na aprendizagem, porque a pobreza cobra um preço. A pobreza significa o seguinte: essa é uma criança que teve uma alimentação pior, né, no geral, tá? Não estou aqui, não é um determinismo, mas aqui, no geral, essa criança teve uma alimentação pior, teve menos livros em casa, teve menos acesso à cultura, teve menos acesso, né? Então, a gente também aprende muito fora da escola, então, ela leva um nível de aprendizado que ela aprenderia fora da escola menor para a escola, sendo que os alunos com renda maior, eles já carregam para a escola muito mais aprendizados e aprendizado leva mais aprendizado. A gente sempre aprende enganchando um aprendizado novo com algo que a gente já tem. Então, por isso que o repertório é muito importante. Então, tem que quebrar esse ciclo vicioso. E a segunda explicação, que ela é muito cruel e é muito difícil de falar, inclusive, que é, dentro do nosso racismo estrutural, existe uma tendência a desistir mais facilmente dos alunos pretos. Infelizmente, Basília. Então, a gente precisa combater isso. E como que a gente combate isso? Com a educação para as relações étnico-raciais. A gente precisa levar muito mais fortemente esse tema para as escolas e para a formação dos professores, né? Ele tem que saber lidar com esse aluno que já sofre muito fora da escola e dentro da escola. É mais fácil, infelizmente, a gente tem que falar sobre isso com muita dor, mas infelizmente é mais fácil desistir do aluno preto. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Todos os alunos podem aprender, eles devem aprender, e a gente tem que ter essa obsessão no país, sabe, Basília? Eu acho que a gente não tem ainda. Infelizmente, a gente não tem, mas tem estratégias, tem como a gente fazer isso, enfim, aí o Todos para a Educação está sempre apoiando essa pauta, porque é algo que a gente tem que combater bastante mesmo. Sobre os professores, né, o anuário trouxe, inclusive, esse recorte, a gente tem mais, você falou das professoras, né? De fato, a gente tem mais professoras no Brasil, porque tem algo que também a gente precisa combater, que é meio cultural no Brasil, que é assim: as meninas são de humanas e os meninos são de exatas. E aí o que acontece? A gente tem professores homens, mas nas licenciaturas de exatas. A gente tem mais professores de matemática, a gente tem mais professor de química, mais professor de física, biologia. Mas aí a gente vai ter mais professoras que fizeram pedagogia, e aí pedagogia pega toda a educação infantil, Fundamental 1, e ainda uma parte do Fundamental 2, mas a gente tem ali uma grande massa de professoras que vão fazer pedagogia,
E muitas delas, assim, olha, querendo escapar de exatas. Então, isso é outra coisa que a gente tem que combater no Brasil. As meninas aprendem mais matemática até o final do 9º ano, gente. As meninas estão aprendendo mais matemática, elas aprendem mais exatas. A gente tem que parar de repetir esses estereótipos de que tem profissões ou tem áreas que são mais para meninos e outras mais para as meninas. Porque a gente poderia ter muito mais também meninos dando aula de humanas, né? Nas disciplinas de humanas e também na pedagogia. Por que não, né? A gente precisaria ter mais homens na pedagogia e mais meninas também nas licenciaturas de exatas. Tudo muito interessante e angustiante ouvir tudo isso das palavras da Priscila Cruz. Clarissa? Muito bom dia para você, Priscila. Obrigada pela presença aqui no Live CNN. Eu gostaria de aproveitar esses dados do anuário, considerando as deficiências, os problemas que o sistema educacional ainda enfrenta até hoje aqui no Brasil e a discussão que a gente vê acontecer em Brasília a respeito de recursos para esse setor, porque a gente está em pleno momento de ajuste fiscal, o governo federal vem discutindo a possibilidade de mudar mecanismos de correção ou de garantia de um piso para gastos em saúde e educação. Isso poderia afetar, então, todos os recursos orçamentários da área. Gostaria que você detalhasse um pouco para a gente a visão que vocês têm aí no Todos pela Educação a respeito da importância desses pisos constitucionais e de que forma isso contribui para que vocês possam reduzir as deficiências desse sistema. Perfeito. Eu queria pedir desculpas que eu acabei não respondendo a última pergunta da Basília, que é sobre os efeitos da pandemia. Então, se eu tiver aqui um minutinho só para fazer essa resposta. Basília, o que a gente tem é o seguinte: os estados e os municípios que colocaram em prática as políticas específicas de recomposição da aprendizagem, não à toa tiveram um resultado muito melhor agora nesse último SAEB. A gente fez questão de, inclusive, cruzar isso. Quais são as redes que têm políticas mais efetivas e até tem políticas, né, de recomposição da aprendizagem, porque não tem mágica. A gente tem que recompor aquilo que foi perdido na pandemia. Foi perdido, né? Não tem como a gente também colocar isso para debaixo do tapete. A boa notícia é que a gente consegue aprender com aqueles que fizeram bem, tiveram resultados espetaculares. A gente teve estados, eu posso citar aqui alguns: Pará, Goiás, Espírito Santo, Paraná, e aqui, olha, tem todos os partidos, todas as regiões. E aí, infelizmente, a gente tem estados que não colocaram em prática nenhum tipo de programa de recomposição de aprendizagem, por exemplo, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi o único estado que teve retrocesso em relação ao resultado pré-pandemia. O Rio de Janeiro hoje está pior do que ele estava antes da pandemia. Então, a gente tem aí casos muito extremos no Brasil, essa é uma desigualdade muito preocupante. Clarissa, sobre a tua pergunta de investimentos, o Brasil investe quase 6% do PIB em educação pública no Brasil, tá? Quando a gente compara com os outros países da OCDE e países ricos, a gente está muito em linha, muito parecido. Qual que é a diferença? O Brasil investe esse patamar há pouquíssimo tempo. A gente está falando assim, 10 anos atrás, a gente já era bem menos, a gente já estava abaixo de 3%. Se a gente fala 20 anos atrás, a gente estava com 1,5% do PIB. Como o investimento em educação ele é cumulativo, porque as gerações, né, existe uma transmissão intergeracional, né, de melhoria dessa qualidade da educação, porque uma mãe educada vai ter um filho também melhor educado e por aí vai. Então, a gente tem esse patamar de investimento há pouco tempo, e quando a gente olha para o investimento per capita por aluno, a gente tem um investimento que é 1/3 do que é investido nos alunos da OCDE, né? Então, a gente investe bem menos, porque a gente tem mais alunos, a gente tem um PIB per capita menor aqui no Brasil, e aí o investimento per capita também é menor, e tem uma série de políticas que ainda precisam avançar no Brasil, que demandam mais recursos. Claro que dá para fazer muito mais com o que a gente tem, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente tem que sempre cobrar boa implementação, uma boa gestão, não pode ter desperdício, não pode ter corrupção, não pode ter desvio, tem que ter uma alocação nas políticas que são mais prioritárias. Mas deixa eu te falar aqui de uma que é extremamente prioritária. O Brasil está avançando, mas está tímido. A gente está ali por volta de 30% das matrículas só. Tem que crescer muito mais, que é a educação integral.
educação integral, ela demanda mais recursos, né? E a gente precisa avançar para chegar aí no patamar de entre 70% e 80% dos alunos em tempo integral, em educação integral. A gente está muito para baixo. Sim. E aqui eu quero aproveitar e fazer, inclusive, um comentário sobre essa tentativa de redução do investimento aqui em São Paulo, porque São Paulo não está bem em educação, São Paulo está entre os estados que também não avançou nesse último SAEB, contrário desses outros, né? Inclusive estados mais pobres. Então, eu não consigo enxergar como que o estado de São Paulo tem espaço para reduzir recursos para a educação, sendo que São Paulo está ficando lá para trás em relação ao Brasil e precisa expandir, por exemplo, o tempo integral que está parado aqui no estado de São Paulo. Priscila Cruz, simplesmente sensacional. Sensacional poder te ouvir aqui no jornal e trazer, puxa vida, esse olhar tão apurado para a educação brasileira. Muito obrigada pela entrevista, pela disponibilidade na agenda, Priscila. Sempre para você, gente. Um bom dia para todos.